Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história desse homem. Ele foi neto do primeiro Romanov a assumir o trono da Rússia. Também foi o primeiro governante a usar o título de imperador desse país. Ele criou uma revolução social ao acabar com a contagem dos anos pelo antigo calendário bizantino e levar a Rússia para o ano 1700. Ele derrotou todos os seus inimigos e, como Ivan o Terrível, matou o próprio filho no processo. Também trouxe a batata e o girassol para a Rússia, além da imprensa. Tentou modernizar o país, mesmo contra a vontade de grande parte dos seus súditos que detestavam tudo o que era estrangeiro. Criou a cidade de São Petersburgo e abriu caminho para a Rússia chegar ao ocidente pelo Mar Báltico. Transformou o seu país em uma potência militar que passou a ser respeitada na Europa e foi o primeiro Romanov a casar pessoas de sua família na nobreza europeia. Ele trancou a primeira esposa no convento e fez de uma serva lavadeira de origem luterana a sua segunda esposa e czarina da Rússia. Ele foi o primeiro governante russo a fazer 2 viagens para fora do país. Trabalhou como ajudante em um estaleiro na Holanda, conheceu o rei da Inglaterra e andou por Versalhes. Com mais de 2 metros de altura, era assustador quando queria. Muitas vezes executava seus inimigos com as suas próprias mãos. Sua resistência ao álcool vitimou diversos membros de sua corte, que eram proibidos de ir para a cama sóbrios. Eu vou falar hoje para vocês a respeito de Pedro o Grande da Rússia. Mas, antes disso, aquele velho recado de sempre. Não se esqueçam, por favor, de dar uma olhadinha se o teu sininho está ativado, se você continua inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito ou o sininho não está ativado para receber novas notificações, não se esqueça de ativá-lo. Se quiser ajudar o canal, tem como entrar aqui como membro do clube do canal para ajudar financeiramente a manter o canal. Você pode divulgar esse vídeo, divulgar o canal nas suas mídias. Dar like nesse vídeo, comentá-lo e assim também ajuda muito ao canal. Vamos ao vídeo de hoje. Pedro nasceu em 9 de junho de 1672 em Moscou. Ele foi o único filho que nasceu do casamento do czar Alexei e de sua segunda esposa, Natália. O czar Alexei, após o seu segundo casamento, ele começou a tentar ocidentalizar um pouco a sua corte. Ele tentou criar algum Fausto nos seus palácios, inspirados no que ele ouvia falar sobre os palácios europeus. Ele construiu o primeiro teatro dentro do Kremlin, que era a cidadela medieval de Moscou, e contratou a primeira companhia teatral para apresentar uma peça para um czar. Até então, as mulheres da corte eram obrigadas a ficar atrás de treliças, sem mostrar os seus rostos. Isso também mudou após o segundo casamento do Alexei. A czarina Natália começou a abrir a cortina de sua carruagem e mostrar o rosto em público. Depois passou a não usar mais o véu em carruagens abertas e, por fim, saiu de trás das treliças durante os ofícios religiosos nas igrejas. Quando o czar e sua jovem esposa visitavam os seus palácios de diversões, o Pedro ele ia atrás numa pequena carruagem incrustada de ouro, enquanto 4 anões montados em pequenos cavalos seguiam junto a essa carruagem com uma pequena escolta. O czar Alexei ele morreu em 29 de janeiro de 1676. Então subiu ao trono o Teodoro, o filho mais velho dele, ainda vivo do primeiro casamento. Logo, as intrigas da corte se voltaram contra a viúva do czar, a Natália, e a sua família, os Narishkins, que acabaram sendo expulsos de Moscou e exilados na província de Preobrazhenskoe.
O reinado do Teodoro durou pouco mais de 6 anos. Ele morreu em 7 de maio de 1782 sem deixar herdeiros. Uma assembleia de boiardos foi convocada e o patriarca da Igreja Ortodoxa fez a pergunta crucial: quem será feito czar? Por que foi preciso fazer essa pergunta? Porque havia dois pretendentes. De um lado, havia um filho ainda vivo do primeiro casamento do czar Alexei, Ivan, de 15 anos, da família Miloslavski, que era incapaz mental e fisicamente. Do outro lado estava o Pedro, com 10 anos, cuja mãe era da família Narishkin. E que, ao contrário do meio-irmão, era bem esperto e saudável. Os boiardos e a Assembleia do Povo escolheram Pedro. Quem não gostou nada disso foram os Miloslavski e principalmente a princesa Sofia, também filha do czar Alexei e irmã do Ivan. A Sofia, junto com sua família e vários aliados, começaram a espalhar rumores de que o czar Teodoro havia sido assassinado pelos Narishkins e que Ivan ia ser morto também por eles. Esses rumores chegaram até os Streltsys, a guarda do Kremlin, composta de 25 mil soldados. Os Streltsys eram uma guarda criada na época do Ivan o Terrível, muito tempo antes, para servir de proteção aos czares e ao Kremlin. Essa guarda, ela era hereditária, os postos passavam de pai para filho e a influência deles era muito grande, chegando a ser praticamente uma força política armada. Os Streltsys se rebelaram e obrigaram a corte a mostrar que o príncipe Ivan estava vivo. Mas isso ainda não bastou. Eles tiveram várias desavenças com alguns dos boiardos, que eram os nobres na época. E isso acabou fazendo os soldados começarem uma verdadeira carnificina, matando conselheiros e parentes do Pedro. Diante dele e do Ivan, eles viram a morte dessas pessoas. Os assassinatos continuaram por mais um dia, inclusive de médicos e de judeus que eram apontados como culpados pela morte do czar Teodoro. A própria família do Pedro teve que entregar um tio dele para ser morto pelos Streltsys. Então, no meio desse caos todo, Sofia, irmã de Ivan e meia-irmã de Pedro, finalmente saiu das sombras. Um aliado de Sofia foi feito comandante dos Streltsys, depois que eles mataram seus comandantes, e ela foi reconhecida por esse comandante e, consequentemente, pela guarda, como regente. Por determinação dos Streltsys, os dois jovens, tanto Ivan quanto Pedro, seriam feitos czares. E a Sofia governaria no lugar deles até eles terem idade para assumir efetivamente o trono. O Pedro e Ivan sentavam-se num trono duplo, lado a lado, e foram ambos coroados. Enquanto isso, por detrás do trono, a Sofia sussurrava o que o Ivan deveria falar. Ele tinha problemas mentais, era quase um inválido, seus olhos giravam para todos os lados e ele era obrigado a usar uma venda de tecido para não assustar as pessoas que vinham pedir alguma coisa diante do trono. Enquanto Ivan demorava para entender e tinha um raciocínio muito lento, o Pedro tinha que ser contido pelo seu criado para não interromper o irmão mais velho. O Pedro, sempre muito ágil, tinha perguntas curiosas que queria fazer às pessoas que vinham falar com os czares. Ele, o Pedro, sofria de epilepsia, mas nada comparado à do meio-irmão. E também tinha um certo trauma de infância. Aos 4 anos, ele havia perdido o pai e se desilado com a mãe. Aos 10, ele vira os ministros de confiança e seus parentes serem destroçados pelos guardas Streltsys. Pedro cresceu rápido e chegaria a mais de 2 metros de altura. Apesar de todo mundo se impressionar com a sua altura, com a sua força e a sua inteligência, ele não tinha quase nenhum interesse pela educação formal. Tanto a mãe dele, Natália, quanto o seu meio-irmão, o czar Teodoro, designaram como seu tutor
um boiardo chamado Nikita Zotov, que depois de algum tempo simplesmente desistiu de fazer o Pedro estudar por meio dos livros. Então o tutor passou a contar histórias de guerras que viveu na época do pai dele, o czar Alexei. Isso estimulou o Pedro a se interessar por artilharia e exercícios militares. Embora Zotov tenha conseguido fazer o pupilo aprender um pouco de alemão e gostar de mitologia grega e história romana, ele nunca chegou a dominar completamente outros idiomas, ou mesmo gramática russa e filosofia. Zotov então decidiu que aquele jovem que não gostava de estudar precisava ser direcionado para algo prático, para gastar a sua energia. Além de ensinar Pedro a beber, ele fez com que aprendesse carpintaria, lidasse com canhões e vistoriasse paradas de soldados. Assim que Pedro teve idade, ele se afastou das cerimônias da corte e passava o tempo que podia na província de Preobrazhenskoe. Ali ele assumiu como chefe dos cavalariços e falcoeiros e trabalhava com marretas cinzéis e um torno, lidando com madeira e marfim. Durante toda a sua vida, ele encontraria tranquilidade realizando trabalhos manuais. Em janeiro de 1683, aos 11 anos, ele exigiu canhões e uniformes, pólvora e artilharia para os jogos militares que ele tinha desenvolvido. A primeira unidade militar que ele criou tinha 300 soldados, entre amigos, criados e estrangeiros, e recebeu o nome de Regimento dos Guardas Preobrazhensky. Quando esse regimento ficou completo, ele assumiu o comando da aldeia seguinte, Semyonovskoye, onde instalou um segundo regimento, o Semyonovsky. Esses dois regimentos, criados como uma brincadeira de um jovem, se tornariam a elite do exército imperial russo com o passar dos anos. Nessas brincadeiras, ele teve contato tanto com boiardos ou filhos de boiardos, quanto com pessoas de origem humilde. Muitas vezes, essas pessoas eram mais capazes que os nobres, que herdavam postos, os boiardos, somente por seus nascimentos e não por habilidades. Muitas dessas pessoas o acompanhariam pela vida toda. Em 1688, o Pedro ganhou de presente de um boiardo um sextante, que é um instrumento de navegação. O Pedro ficou super intrigado e fascinado com o objeto, mas ninguém próximo a ele sabia o que fazia aquilo. Ele mostrou então para um comerciante holandês chamado Frans Timmerman, que morava no bairro Alemão, e ele explicou como funcionava. Logo Pedro quis ir da teoria à prática e ambos partiram para procurar um barco. Acharam um em Ismailovo, antiga propriedade do pai de Pedro, próximo a Moscou. Pedro então recrutou outros estrangeiros, além de Timmerman, para ajudar a consertar e relançar o barco à água. O Timmerman levou o Pedro para conhecer as casas holandesas de tijolos vermelhos e as igrejas luteranas simples desse tal bairro alemão perto de Preobrazhenskoye, onde mercenários e especialistas estrangeiros eram confinados na Rússia desde 1652. O jovem czar se apaixonou por esse mundo estrangeiro que tinha um contraste gritante com o orientalismo da corte de Moscou. Ele amou as tecnologias que descobriu com eles, bem como amou o uísque escocês e as garotas alemãs. No local, ele fez amizade com Patrick Gordon e Franz Lefort, ambos militares estrangeiros. Lefort, que era suíço, ensinou ao Pedro sobre táticas ocidentais de guerra e de artilharia. Com esses novos amigos, muito mais velhos que ele continuou brincando de táticas de guerra com seus soldados, que já chegavam a 10.000 organizados em uniformes no estilo alemão. Os de Preobrazhensky usavam verde e os Semyonovsky usavam azul celeste. A irmã de Pedro, Sofia, que continuava governando em nome tanto dele quanto
do meio-irmão Ivan, começou a ficar apreensiva, não tanto com o número de soldados que Pedro tinha à sua disposição, afinal, ela tinha os ferozes Streltzes a seu favor. O que a preocupava mesmo era a maturidade precoce desse rapaz. Para tentar neutralizar esse perigo, a Sofia tramou para que o seu irmão, o czar Ivan, conseguisse se casar, mesmo com a noiva dizendo que preferia 1000 vezes morrer a ter que se casar com aquele inválido. Mas não adiantou chorar. Ela acabou se casando e, graças a um amante especialmente arranjado, passou a ter filhos, ou melhor, filhas, e nenhuma delas seria bem vista ou bem aceita para herdar um trono. Se ela tivesse meninos, a história seria outra. Sem herdeiros para o trono, Sofia e a sua família, os Miloslavski, estavam perdendo terreno. E como os czares crescendo, o tempo dela como regente parecia estar prestes a acabar. Ao completar 16 anos, em 1688, o Pedro colocou pessoas de sua própria família no Conselho de Estado. Aumentou as suas tropas com soldados estrangeiros e passou a construir uma pequena frota. Em 1689, o príncipe Golitsyn, amante de Sofia e um dos maiores generais da Rússia na época, sofreu uma derrota militar. Então, a regente resolveu transformar em vitórias várias dessas derrotas contra os tártaros e os otomanos sofridas por Golitsyn. Pedro se recusou a participar dessa farsa, rompeu com a meia-irmã e retornou a Preobrazhenskoe. Novamente, Sofia espalhou que o czar Ivan corria perigo, mas dessa vez a maioria dos Streltzes não lhe deu a menor atenção. Pedro, então, passou a iniciativa, mandou prender o comandante dos Streltzes, que foi torturado e acabou confessando que Sofia pretendia matar Pedro e tomar o trono para si. Pedro marchou com seu exército para Moscou, onde acabou sendo recebido pelos Streltzes, que se passaram para o seu lado. Sofia foi trancafiada num convento e não exerceria mais papel político nenhum até a sua morte. Ao menos era isso que se esperava. Pedro e Ivan, ao menos na teoria, governariam juntos a Rússia até a morte do mais velho, Ivan, 6 anos depois de todos esses eventos. Durante todo esse tempo, a mãe do Pedro não gostou nem um pouco do contato estreito do filho com os ocidentais. Primeiro porque ela achava um absurdo um czar ser tratado como ajudante em trabalhos manuais, que ele começou a exercer para entender melhor sobre navios e artilharia. Em segundo lugar, a mãe dele também não gostou nem um pouco desse envolvimento dele com essas mulheres alemãs. E logo ela estava imaginando que ele ia aparecer com um filho bastardo. Em fevereiro de 1689, ela fez o filho se casar com uma mulher chamada Eudóxia Lopukina, de uma família tradicional russa, muito conservadora, muito religiosa, e que também não via com bons olhos esse comportamento do Pedro com os estrangeiros. A Eudóxia deu 2 filhos ao Pedro, Alexei, nascido em 1690, e o Alexandre. Esse último faleceu poucos meses após o seu nascimento e Pedro nem foi ao funeral do próprio filho, para vocês verem o quanto ele estava desinteressado de uma vida familiar, com uma esposa e uma corte que se recusavam simplesmente a entender os seus interesses. Também puderam. O Pedro, assim que assumiu o poder, deixou o meio-irmão em Moscou para servir as cerimônias no Kremlin e seu tio, da família Narishkin, para governar. Enquanto isso, ele se estabeleceu em Preobrazhenskoe, onde se cercou de serviçais e cortesãos estrangeiros e criou uma corte que era uma grande caricatura. Ele transformou, por exemplo, o seu amigo e tutor num papa que presidia as cerimônias nu, sentado num barril. O Pedro também nomeou os cardeais e ele próprio participava como protodiácono nas pantomimas que criava, regadas a muita bebida e mulheres. Não só a parte religiosa era satirizada,
nesse verdadeiro circo criado pelo czar, mas a própria estrutura de governo, para o qual ele nomeou um príncipe César, a chamada Companhia da Alegria, ou ainda Assembleia de Tolos e Bobos da Corte, totalmente fanfarrões e totalmente bêbados. Era uma sociedade alcoolizada de comensais, só que ela efetivamente governou a Rússia por muitos anos. Além de pessoas que vieram do nada e de príncipes de sangue, essa sociedade contava com imigrantes, prostitutas, anões, negros e pessoas que se destacavam pela sua altura, ou pela falta dela, e pelo seu peso, ou também pela falta dele. Entre os códigos da sociedade, havia o de que ninguém deveria ir para a cama sem estar completamente bêbado. Qualquer um que quisesse ascender socialmente dentro do império tinha que fazer parte dessa corte paralela. E não foram poucos os ministros que entraram em coma alcoólico e morreram após uma noite de orgia nessa assembleia. Sem ter um posto elevado dentro dessa corte caricata, o Pedro coordenava tudo do seu jeito e jogava os seus inimigos uns contra os outros no meio dessa orgia toda. Mas não era só de diversão e orgias que vivia o czar. Em 1695, Pedro tentou tomar Azov dos turcos, mas acabou fracassando por falta de uma frota e de artilharia capazes para derrotar os inimigos. Então ele retornou para próximo de Moscou, onde continuou construindo a sua frota. Nesse mesmo ano ele perdeu o seu irmão Ivan e lhe deu um enterro digno em Moscou. E ele se tornou assim o único czar da Rússia. Em 1696, o Pedro partiu novamente para o sul, com mais soldados, mais artilharia e uma frota. E assim ele conseguiu tomar a fortaleza de Azov. Ali ele teve a sua primeira grande vitória contra os turcos e fundou um porto. Depois de retornar vitorioso para Moscou, ele resolveu partir em 1697 para uma das maiores aventuras da sua vida, conhecer o Ocidente e se instruir. Em primeiro lugar, ele acabou com uma nova revolta dos Streltsys. Depois, ele dividiu o seu poder entre 3 nobres, sendo um deles o seu tio. Por que ele fez isso? Para que nenhum deles tivesse poder suficiente para lhe dar o golpe. Ele garantiu que a inveja de um contra o outro alimentasse uma disputa por poder que não deixaria nunca eles se aliarem contra o Pedro, e assim ele seguiu razoavelmente sossegado para a sua grande embaixada pela Europa. A chamada Grande Embaixada de Pedro oficialmente não era encabeçada por ele. Ele seguia simplesmente como Pedro Mikhailevich, mais para evitar questões de protocolo, obviamente, do que para ocultar a sua verdadeira identidade. Todo mundo sabia que o czar da Rússia estava lá no meio daquele povo todo. A primeira parada dessa embaixada foi em Riga, então pertencente à Suécia. Ali ele se irritou com os suecos, que o proibiram de continuar desenhando o seu sistema defensivo. De lá ele passou pela coxa de retalhos de principados alemães que compunham o Sacro Império Romano Germânico. O choque foi muito grande. Ele, por exemplo, achou que as mulheres alemãs tinham ossos muito protuberantes, porque ao dançar com elas e tocar em suas costas, ele sentia, na verdade, os seus corpetes e achou que as barbatanas de baleia fossem os ossos delas. Ele deu milhares de gafes. A sociedade com que ele estava acostumado na Rússia nada tinha a ver com aquilo que estava diante dele agora. Ele não sabia, por exemplo, sobre o que falar com as damas alemãs e acabou conversando com elas a respeito de construção de navios. Em agosto de 1697, ele chegou finalmente à Holanda, que ele queria tanto conhecer, onde ele se registrou como operário num estaleiro para aprender sobre construção naval. Ele contratou diversos construtores holandeses e venezianos e ordenou que cada família nobre russa financiasse a construção de um navio para a futura frota marítima que ele pretendia construir. Ele também mandou 50 aristocratas russos para estaleiros holandeses para fazer estágios.
O que começou como o desejo dele aprender a construir navios acabou se transformando em algo muito maior do que isso. Na Holanda, o Pedro se interessou pela moda, pela alfaiataria, pela arquitetura e até por medicina, ou quase. Em Amsterdã, ele passou a assistir autópsias e estudar o corpo humano e ficou fascinado. Ele chegou a comprar um kit de instrumentos cirúrgicos que levava para tudo quanto era canto. E sempre que seus criados ou amigos precisavam de uma operação ou de um dente extraído, ele estava pronto para o serviço. Não é de se estranhar que logo todos ao redor do Pedro começaram a deixar suas dores em segredo. Em janeiro de 1698, o Pedro chegou a Londres, onde visitou o rei Guilherme III da Inglaterra e assistiu às sessões do parlamento. Na Inglaterra, ele alugou a residência de Sir John Evelyn em Devonport, que deixou praticamente destruída. O Pedro nunca tinha visto, por exemplo, um carrinho de mão e passou a organizar corridas com eles. Essas corridas simplesmente destruíram os jardins criados por Evelyn. Os quadros da casa foram usados pelos russos para praticar tiro ao alvo. A mobília virou lenha, as cortinas viraram papel higiênico. As roupas de cama e os colchões foram destruídos. A Rússia, posteriormente, foi cobrada pelos danos causados, que incluíam 300 janelas quebradas, 12 portas quebradas, vários móveis de nogueiras quebrados, o chão da cozinha explodido e os retratos de família e os jardins também destruídos. Da Inglaterra, o Pedro e a sua trupe, que agora foi apelidada pelos europeus de animais selvagens russos, partiram para Viena para visitar o imperador do Sacro Império. Ali ele tomou conhecimento de mais um levante dos guardas Streltsys, que haviam se amotinado e marchado sobre Moscou. Mas a guarda foi derrotada pelo seu amigo, o general Gordon, que aprisionou a maioria dos guardas Streltsys. Em julho, Pedro passou pela Polônia, onde conheceu o novo rei, e juntos eles planejaram uma aliança para se unirem contra o novo rei da Suécia e assim Pedro conseguir a sua tão sonhada janela para a Europa pelo Báltico. Em 4 de setembro de 1698, Pedro estava de volta a Moscou. Ele seguiu direto para Preobrazhenskoe, onde, na manhã seguinte, os boiardos foram se prostrar aos seus pés para saudá-lo. Eles encontraram o seu czar diferente. Pedro apareceu barbeado, somente com um bigode bem feito, e vestindo roupas orientais. Ele obrigou todos os boiardos a se barbearem e cortarem as suas longas mangas de suas batas, buscando assim remodelar os seus cortes nos moldes da nobreza europeia. Isso de cortar a barba foi um problema, porque muitos russos entendiam, dentro da religião ortodoxa, que a barba era um elemento que os ligava ao Cristo. Os boiardos que queriam continuar com a barba foram obrigados a pagar um imposto sobre a barba para poder mantê-las. Outra coisa que o Pedro trouxe para a Rússia para aproximá-la do Ocidente foi a mudança de calendário. A Rússia, até então, continuava contando os anos pelo calendário bizantino, que considerava o início da sua contagem no nascimento de Adão. Segundo esse calendário, a Rússia estaria no ano 7208, enquanto todo o restante da Europa estava no ano 1700. Pedro decretou então que o dia 9 de dezembro se tornaria o dia 1º de janeiro de 1700. E a Rússia passaria então a contar os anos a partir do nascimento de Cristo. O ano novo não seria mais celebrado em 1º de setembro, e sim em 1º de janeiro. Os russos mais tradicionalistas e conservadores ficaram mais irritados ainda com o czar, a quem passaram a ver como o anticristo. E uma revolta chegaria a estourar quando o Pedro começou a derreter os sinos das igrejas para fazer canhões.
O Pedro também instituiu, nessa época, o primeiro jornal na Rússia, que estreou em 1703, que era, na verdade, um amontoado de notícias que podia ter de 1 a 8 páginas. Ele também trouxe para a Rússia 2 produtos muito importantes, a batata e o girassol. Ele viu na Europa as pessoas fazerem óleo com a semente de girassol e viu pessoas comendo muita batata. O problema é que ele mandou plantar batata e não explicou muito bem o que era para fazer com a batata. Então muitos camponeses acabaram morrendo achando que era para consumir a folha da batata, que é venenosa. Mas aos poucos, e depois de algumas mortes, eles entenderam como aquilo funcionava e a batata acabou virando uma das principais fontes de alimento dos russos. Depois de chocar a corte com tantas coisas novas, ele precisava resolver velhos problemas. Um deles era a sua primeira esposa. O Pedro foi ao encontro da Eudóxia e durante 4 horas discutiram. Ele queria que ela se afastasse e se internasse no convento e desse o filho deles, o Alexei, para ele criar. Ela disse que não ia fazer nada disso, se recusou, mas não adiantou nada. Ele raptou o filho e mandou trancafiá-lo em um convento à força. Os parentes dela que protestaram morreram sendo torturados por Pedro. Aliás, tortura e morte foi o que mais houve com o retorno do czar à Rússia. Quando Pedro voltou, ele passou a se vingar dos Streltsys e de todos os envolvidos na última revolta. Ele mandou enforcar mais de 200 Streltsys nas muralhas do Kremlin e outras centenas ele mandou decapitar. Alguns ele decapitou ele mesmo. Durante as torturas foi descoberto que a Sofia, a meia-irmã do Pedro, que ainda estava prisioneira dentro do convento, havia sido a responsável por esse levante. O czar ordenou que 196 Streltsys fossem enforcados embaixo da janela dos aposentos de Sofia e seus corpos deixados para apodrecerem. Nos 3 anos seguintes, o Pedro se envolveu na guerra contra a Suécia. Entre perdas e grandes vitórias, ele avançou rumo ao Báltico e no início de 1703 os russos capturaram Nyenskans, uma fortaleza sueca em frente ao rio Neva. No dia 14, numa ilha próxima, foram lançadas as bases da fundação de uma fortaleza russa que ele batizou de São Pedro e São Paulo. A lenda diz que o local exato foi escolhido por uma águia que Pedro viu ao chegar ao centro da ilha. Era o início da criação de uma nova cidade, um símbolo de suas ambições para a Rússia. Ao mesmo tempo, essa nova capital seria um monumento para suas vitórias contra os suecos, um porto para a construção de seus navios, uma porta de entrada para o Ocidente e uma capital ocidentalizada para a nova Rússia que ele queria criar. A cidade foi batizada de São Petersburgo, na verdade, Sankt Petersburg, que é um nome holandês e não russo e muito menos alemão, como muita gente imagina. Ali ele fez uma cabana de 3 cômodos, onde moraria pelos 5 anos seguintes, enquanto criava um estaleiro moderno e um almirantado. Ao voltar dessa viagem pela Europa, ele criou uma nova condecoração, chamada de Santo André. Essa mesma cruz seria o símbolo da bandeira de sua nova marinha. Depois de ter tido diversas amantes, o Pedro conheceu em 1703 a Mafra Skavronskaya, de 18 anos. Ela era bonita, de olhos negros e cabelos loiros, que com o tempo ela passaria a pintar de preto. Filha de camponeses, ela provavelmente era da Lituânia ou da Escandinávia e ficou órfã muito cedo, sendo adotada por um pastor luterano. Ainda jovem, ela se casou com um soldado sueco que foi morto em batalha. E ela, que seguia o marido, acabou sendo capturada e vendida como serva. Ela foi feita de amante e de lavadeira por diversos membros da corte de Pedro até que ele a conheceu e se apaixonou por ela. Ela lhe daria diversas filhas, inclusive Isabel, que viraria czarina e de quem eu falo no vídeo sobre a Catarina a Grande da Rússia.
Pedro e Marfa, que seria batizada na igreja ortodoxa com o nome de Catarina, formavam um casal muito apaixonado. Ele a chamava de mãezinha e ela o chamava de meu velho. E ambos se provocavam. Quando ela sabia que ele, durante alguma operação militar, havia arrumado uma amante, ela parava de mandar correspondência para ele, de responder as cartas dele. E aí ele começava a provocar ela, dizendo que ela estava sem tempo porque ela devia ter arrumado um amante melhor do que ele. Eles acabaram se casando em segredo alguns anos depois. Os suecos continuavam atacando, agora junto com os ucranianos, que antes eram aliados dos russos, mas mudaram de lado e acabaram massacrados pelos exércitos do Pedro. A vitória final contra os suecos se deu em Poltava, em julho de 1709. Essa batalha contra a Suécia e o avanço da Rússia sobre o Báltico fez com que os russos deixassem de ser vistos apenas como bárbaros pelo resto da Europa. O Pedro havia transformado o seu país em uma potência e, como tal, ele começou a traçar casamentos dinásticos entre as mulheres da dinastia Romanov e príncipes europeus. O primeiro casamento realizado foi o de sua sobrinha Ana com o duque da Curlândia, onde hoje fica a Letônia. O local escolhido para o casamento foi a nova capital de Pedro, São Petersburgo, que vinha sendo arduamente construída com a morte de milhares de servos e o dinheiro dos ricos boiardos, que foram obrigados a contribuir para a construção. O Pedro contratou diversos arquitetos estrangeiros para projetar as ruas, avenidas e os novos prédios e obrigou a sua corte a construir suntuosas residências nessa nova capital. O casamento do Duque da Curlândia com a sobrinha do czar não foi a única cerimônia naquela ocasião. O Pedro, ele resolveu casar o seu anão preferido e para isso ele ordenou que diversos anões que viviam em Moscou fossem enviados para São Petersburgo, onde realizou então uma pantomima com mais de 70 anões, representando uma paródia de um casamento seguido, obviamente, de um banquete e de uma orgia etílica. Essa bebedeira foi tão grande que o Duque da Curlândia, que participou da festa de casamento desses anões, acabou morrendo pouco depois de partir de São Petersburgo. O tio, então, mandou Ana, que queria ficar na Rússia, para a Curlândia assumir o seu posto como governante e transformou assim a Curlândia num estado satélite da Rússia. Depois de uma guerra contra a Turquia no sul, o Pedro resolveu casar o filho mais velho, o Alexei, com uma princesa alemã, a Carlota, filha do Duque de Brunswick. Pedro e Alexei nunca se entenderam, mesmo sendo retirado da mãe super conservadora. O Alexei continuou conservador e odiava, como uma grande parte da sociedade russa, os novos hábitos ocidentais que Pedro impunha ao império. Alexei tinha 22 anos quando se casou, era moreno, tinha o rosto comprido, os olhos tristes e tinha uma coisa em comum com o Pedro além da altura, o gosto pelo álcool. Ele odiou ter que se casar com alguém que não fosse russa, mas foi obrigado pelo pai. Em 1712, no ano seguinte ao casamento do filho, o Pedro se casou pública e oficialmente, dessa vez, com a Catarina, em São Petersburgo. As filhas deles, Ana e Isabel, foram suas damas de honra. Até a duquesa viúva da Curlândia foi ao casamento do tio, mas Alexei se recusou a comparecer. O estranhamento entre pai e filho foi piorando cada vez mais. O Alexei morria de medo do pai, tinha raiva dele e não acreditava na sua visão ocidentalizada da Rússia e no abandono da tradição. O Pedro, por sua vez, detestava o filho, que via com desdém todo o trabalho que o pai estava realizando para tirar a Rússia da obscuridade, para reformar as instituições, por exemplo, criando o Senado e realizando diversas reformas administrativas,
para fazê-la ser notada como uma potência pelo restante da Europa. As coisas pioraram entre pai e filho quando Carlota, a esposa do Alexei, deu à luz a um menino. E a Carlota morreu logo em seguida no parto. A criança, ela foi batizada com o nome do avô, Pedro. Na mesma época, pouco tempo de diferença, a Catarina deu um novo filho ao Pedro, que também colocou o nome de Pedro. E agora então, o Pedro, ele tinha dois homens na família. Ele tinha um outro filho com a Catarina e o neto. Então, ele viu que ele não precisava mais aguentar o desdém do Alexei em relação a ele e começou a pressionar cada vez mais o Alexei para que ele tomasse jeito. O Alexei disse que ele poderia até renunciar os seus direitos ao trono se o pai quisesse. O Pedro respondeu que sim, que ele podia renunciar, mas ele também renunciaria a tudo mais e teria que entrar para o mosteiro e virar monge. O Alexei, aproveitando de uma nova viagem que o pai fez para fora da Rússia, em 1716, fingiu que ia se encontrar com o pai e fugiu do país. Ele foi buscar abrigo em Viena, junto com a sua amante, e ali escreveu para diversos governantes denunciando o pai e prometendo que, se fosse ajudado a retornar à Rússia e a tomar a Rússia do pai, ele voltaria com a capital para Moscou e acabaria com a frota do Báltico. Quando Pedro soube da fuga do filho Alexei, ele colocou seus melhores homens à caça do rapaz, que finalmente foi encontrado na Itália e levado de volta para a Rússia. Pedro recebeu o filho no Kremlin, em Moscou, e o obrigou a denunciar as pessoas que o haviam ajudado. Também obrigou o filho a renunciar como herdeiro do trono. O Alexei fez tudo o que o pai mandou e o Pedro enviou o filho para a prisão domiciliar em São Petersburgo. Enquanto isso, em Moscou, o Pedro empreendeu uma verdadeira caça às bruxas. Ele achou que a mãe do Alexei estava envolvida em tudo isso e ela foi investigada. O amante dela e vários religiosos acabaram implicados na trama e mortos em praça pública. Várias outras pessoas que tinham ajudado o Alexei a escapar também foram mortos. De volta a São Petersburgo, Pedro conseguiu a confissão da amante do filho contra ele. Ela contou tudo sobre as cartas e as promessas que o Alexei havia feito para os governantes estrangeiros que o ajudassem a destronar o pai. O Pedro confrontou o filho, que afirmou que fez isso enquanto estava bêbado. O confessor do Alexei também foi torturado e revelou que o Czarevich realmente tramava a morte do pai. O Alexei acabou sendo enviado para a fortaleza de São Pedro e São Paulo, onde foi morto sob tortura após confessar seus crimes e ser condenado por um tribunal. Ele foi o primeiro Romanov a ser enterrado no mausoléu da família na igreja dessa fortaleza em São Petersburgo. Mesmo enquanto matava o filho, Pedro não se esquecia da construção de São Petersburgo. Depois de conhecer Versalhes, ele começou a rejeitar alguns projetos já feitos e, por exemplo, destruiu a primeira versão do Palácio de Inverno. Ele não queria mais saber de madeira, ele só queria saber de construções de pedra de agora em diante. Em 1719, o filho do Pedro, a quem ele chamava de Petrushka, morreu. A Catarina sentiu muito a morte do filho e guardou os seus brinquedos até morrer. O Pedro teve um ataque epilético quando soube da morte do herdeiro e se trancou em seus aposentos durante dias sem querer ver ninguém. Após algum tempo, o Pedro partiu novamente para a guerra contra a Suécia e chegou até Estocolmo, onde forçou o rei a assinar um tratado de paz reconhecendo as novas possessões russas no Mar Báltico. Ao retornar a São Petersburgo, em outubro de 1721, ele foi aclamado pelo chanceler numa proposta aprovada pelo Senado alguns dias antes. Ele foi aclamado como Pedro o Grande, imperador de todas as Rússias. Em 1722, Pedro realizou uma das suas mais importantes reformas, acabando com a herança de cargos e posições.
ele criou uma tabela de graduações onde qualquer funcionário poderia começar de baixo e chegar até a nobreza, desde que trabalhasse com afinco pelo bem do Estado russo. Em teoria, até um camponês poderia virar um nobre. Em novembro de 1724, o Pedro passou a sofrer com infecção na bexiga. Ele não conseguia mais urinar e foi submetido a uma cirurgia para colocar um catéter. Ele esvaziou mais de 2 litros de líquido entre urina e pus, o que já demonstrava infecção. Isso não impediu aquele gigante hiperativo de ir inspecionar as fortificações do Golfo da Finlândia e até mesmo de se jogar no mar praticamente congelado para salvar alguns marinheiros que estavam se afogando. Na virada do ano, ele concordou com o noivado de sua filha Ana com o Duque de Holstein. Esse casamento geraria um filho, Pedro de Holstein, que subiria ao trono da Rússia com o nome de Pedro III e se casaria com Catarina a Grande. Em 28 de janeiro de 1725, depois de dias gritando de dor, Pedro finalmente morreu no Palácio de Inverno devido à infecção generalizada provocada por gangrena na bexiga. Ele tinha 52 anos quando morreu e havia governado a Rússia por 42. Quando ele ainda estava moribundo, começaram as conversações a respeito de quem herdaria o trono. Havia os cortesãos que apoiavam a subida ao trono do neto de Pedro, o filho de Alexei. Outros queriam que a viúva Catarina assumisse e outros ainda que a filha mais velha deles, Ana, subisse ao trono. A guarda do palácio deu seu apoio a Catarina, que se tornou imperatriz como Catarina I da Rússia, que morreu pouco tempo depois de tuberculose em 1727. Depois da morte de Catarina, assumiu o trono o Pedro II, neto de Pedro I, Pedro Grande, e filho do Alexei. Ele morreu em 1730 de varíola sem deixar herdeiros e foi substituído pela Ana, aquela sobrinha do Pedro que teve aquele casamento rapidíssimo com o Duque da Curlândia. Ela morreu em 1740 sem herdeiros diretos e havia nomeado o seu sobrinho, Ivan, que deveria assumir como Ivan VI, para impedir que descendentes de Pedro o Grande voltassem a reinar. Isso não deu muito certo, porque Ivan era um bebê e a mãe dele, como regente, não tinha nem habilidade política nem apoio. Ela foi deposta por Isabel, filha de Pedro, com a ajuda do regimento Preobrazhensky, que o seu pai havia criado quando era praticamente uma criança. Isabel governou a Rússia até a sua morte em 1741. Ela foi sucedida por seu sobrinho Pedro de Holstein, que subiu ao trono como Pedro III, e a esposa dele, Catarina, cuja história eu contei nesse outro vídeo. O que eu não contei foi sobre o Ivan. Ele foi mantido a vida toda sob prisão durante o reinado da Isabel e da Catarina a Grande. Durante o reinado da Catarina, o subtenente Vasily Mirovitch idealizou um plano para libertar o Ivan e proclamá-lo verdadeiro imperador. O plano deu errado e ele acabou sendo assassinado pelos seus carcereiros em 1764, durante a tentativa de fuga. Beberrão, louco, tirano, anticristo, filicida, não faltam rótulos para Pedro Grande. Uma das mais representativas imagens dele foi mandada fazer por Catarina a Grande, a sua verdadeira sucessora na tarefa de modernizar o Estado russo. É essa estátua de bronze que ela mandou o escultor Falconet fazer em São Petersburgo e que foi apelidada por Pushkin de O Cavaleiro de Bronze. Nela vemos Pedro num cavalo com as patas de trás fincadas num granito da Finlândia, enquanto as patas dianteiras se projetam no ar em direção ao futuro. Bom, me digam o que vocês acharam desse vídeo. Na sua opinião, o que era, na verdade, o Pedro, um vilão, um visionário, um louco assassino, uma pessoa que não tinha medidas para
fazer dos seus sonhos realidade? O que vocês acham que efetivamente ele era? Deixem aí nos seus comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.